Muitos padrões utilizados no metamodelo vão estar também no modelo Milton, só que a gente vai fazer o oposto. Alguns padrões são novos, mais uma vez. Não precisa decorar o padrão, mas entender o padrão. Então, por exemplo, a gente começa aqui o padrão com leitura mental. Lembra que no metamodelo, a leitura mental, ela presumia uma coisa que a pessoa tinha, como, por exemplo, vejo que você está cansado hoje. Sinto que você está mal hoje. Então, olha que interessante, né? Exemplo, sei que você está curioso para saber mais sobre PNL. Agora eu já estou sugestionando. Sinto que você pode se comunicar melhor comigo. Posso perceber que você está mais relaxado. Sinto que você está mais conectado. Noto que você está mais atento. Ouço que você está mais calmo hoje. Fazendo uma leitura mental. Execução perdida, que é um julgamento, né? É bom que seja assim. É bom que seja assim desse jeito em que você se concentra mais em mim. Causa e efeito. E seu estado vai ficando mais profundo à medida que ouve a minha voz. Esse aqui é muito usado em hipnose. E quanto mais você se concentra, mais você relaxa. E você vai se conectando. E quanto mais se conecta, mais profundo você vai. Estou sugestionando em causa e efeito. Equivalência complexa é quando a gente tenta igualar duas coisas, tipo A igual a B, por exemplo. Lembra que na equivalência complexa tinha assim, no metamodelo, está chovendo hoje, vou para casa. Então você pode criar equivalentes complexos também, como você está aqui sentado, pode relaxar mais. Estou equiparando uma coisa com outra, né? Estamos aqui, eu e você, podemos nos conectar. O professor Lucas Naves está ensinando, vocês precisam aprender. Então estou fazendo uma equivalência complexa, mas eu estou sugestionando. Pressuposições de consciência e mudança de estado. Perceba agora a mudança interna de sua respiração. Perceba a sua experiência interna nesse momento. Note o quanto você pode se concentrar. Lembra dos quantificadores universais? Nunca, todos, ninguém, todo mundo. Todos os recursos já estão dentro de você agora. Nunca mais você se esquece disso. E sempre você está confiante daqui para frente. Todos podem notar isso em você, percebe? Operador modal, essa eu vou explicar. Operador modal são palavras que a gente vai indicar possibilidade ou necessidade, como poder, dever, ir, ter, por exemplo. As coisas que você pode aprender. E realmente, vocês todos aqui podem aprender com o Lucas. E devem entender que PNL é uma ferramenta espetacular. Então, toda vez que eu uso o pode, o deve, o ir, o ter, o possível, possivelmente você já está mais relaxado agora. Eu estou usando um operador modal. Verbo inespecífico é quando a gente deixa um verbo sem especificação. Que tem agora a. Qual é o verbo aqui? Que tem agora a. Verbo ter. Que tem o quê? E você tem agora que relaxar. Tem como, não é? Ter é o verbo inespecífico agora. E você ajuda as pessoas. Qual que é o verbo? Ajudar. Ajuda como, né? Então, como que isso ficaria no modelo Milton? E você consegue explicar muito bem tudo que você aprende. Falta de índice significa nome ou pronome. Eles dizem muitas vezes. Seria o quê? Eles? Quem? Muitas vezes como? Tem até a música, né, do Chorão. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Eles dizem quem? Os sábios dizem que é muito importante se conectar com o seu inconsciente. Percebe? Omissão comparativa é quando eu comparo coisas colocando melhor, pior, mais, menos. Esta é a melhor forma de você aprender PNL. O método do Grinder é melhor que o método do Bandler. Ou o método Bandler é mais avançado que o método do Grinder. Como que eu posso usar isso numa sugestão? E você se sente muito melhor agora do que já esteve antes. À medida que a terapia avança, você se sente melhor agora do que antes. E amanhã você estará melhor do que hoje, certo? Toda vez que eu comparo, eu faço uma omissão comparativa. Perguntas de confirmação é quando é uma pergunta fechada, feita após uma afirmação, com a intenção de diminuir a resistência à mesma. Você viu isso, não viu? Você está melhorando, não está? Você está melhor, não está? Você emagreceu, né?
Eu estou o quê? Confirmando, mas é uma sugestão. Quando você fala para a pessoa assim, você está mais magro, né? A pessoa fala, tô. Obrigado. Tipo, que bom, né? Acabou que isso foi uma sugestão também. Então você usa o viés da confirmação, que é uma pergunta de confirmação. E aí, você vai almoçar lá em casa hoje, né? Tipo, eu estou afirmando e estou perguntando ao mesmo tempo, certo? Conjunções. Associação causal por meio de conjunções, como e, são, para, nem, mas, ainda, já. E você nota a sua experiência agora. Nem todos são para a PNL, mas alguns podem aprender ainda. Então, toda vez que eu uso são, ainda, nem, são conjunções. Ritmo da experiência, quando a experiência externa do indivíduo é descrita de forma inegável. Por exemplo, sentados aqui, vírgula, juntos, vírgula, ouvindo essas palavras. Sentados aqui, juntos, ouvindo essa palavra. Lucas, Valéria e vocês desenvolvendo PNL mais e mais. Ilusão da escolha, quando se provoca a ilusão de se ter uma escolha. Por exemplo, será que podemos fazer isso agora ou mais tarde? Isso também é chamado de comando embutido ou ilusão da escolha. Você prefere um chopp claro ou um chopp escuro agora? Você quer almoçar no hotel ou no restaurante ali da frente? Tipo, só tem duas opções. Isso é uma ilusão da escolha. Você acha que você tem escolha, mas eu só estou te dando opções. Você fala assim pro seu filho, escuta, você quer escovar o dente agora ou assim que eu desligar o seu desenho? Você quer ir dormir agora ou daqui a 5 minutos? Você quer fechar o contrato de 300 ou de 500? Você quer fazer o curso Master Hipnose Clínica ou um curso online de Master Hipnose Clínica? Tipo, só tem duas opções. Você quer comprar o livro de hipnose ou de auto-hipnose? Foi o que eu mostrei aqui. Você quer o de 50 ou o de 100? Tipo, não tem outra opção. São só duas opções, ilusão da escolha. Mais cedo ou mais tarde? Mais cedo ou mais tarde, você entende que atingir o seu peso ideal é uma questão de escolhas. Cedo ou tarde, de um jeito ou de outro, você nota que aprender PNL foi a melhor escolha da sua vida. Postulado conversacional, quando se faz uma pergunta fechada, que a resposta é sim ou não, direciona a ação de forma indireta. Você consegue estar confortável aqui? Você está confortável aqui? O que você responde? Sim ou não. E como você se sente aqui agora? Você está se sentindo bem ou mal? Só tem duas respostas. Você consegue estar feliz lá? Sim ou não. Citações, amplificações encadeadas. Quando eu faço citações sucessivas, por exemplo. Uma vez, eu conversei com um amigo que tem um tio que estudou com um mestre. E esse mestre disse que o melhor da vida é viver o agora. Então eu posso usar a autoridade de alguém, por exemplo. Eu fui num dentista que me disse que a Associação dos Médicos recomendam 9 em cada 10 dentistas recomendam esse creme dental. Eu estou usando a autoridade de alguém para não falar que sou eu. Eu posso usar várias camadas. Pode ser assim, o médico disse. Mas pode ser assim, eu tenho um amigo que trabalha num laboratório de ciências e o professor dele disse que já é ciência que... Paraná, paraná, paraná. Então você está fazendo o quê? Uma citação encadeada. Aqui eu coloquei uma que eu tenho um amigo, Estevão, que estudou com o Grinder também. Estava conversando com o Estevão, que disse que esteve com o Grinder em Portugal. Ele falou que Milton Erickson afirmava que basta confiar na sua mente inconsciente. Isso, muito bem. Acaba que o Grinder fez isso com a gente lá no treinamento, porque o Grinder conviveu com o Erickson. O Erickson já é falecido. Então, o Grinder dizia o quê? Que uma vez ele esteve com o Erickson e o Erickson disse para ele. Aí o Erickson disse para o Grinder disse para o Lucas e o Lucas está contando para vocês. Aí vocês vão chegar em casa e vão falar assim, pai, mãe, o professor Lucas contou que ele estudou com o Grinder, sabe? E o Grinder contou, sabe, que o Milton Erickson... Nossa, você vai fazendo o encadeamento, só que assim, isso é uma sugestão indireta muito poderosa. Violação restritiva seletiva, quando objetos ou animais assumem respostas.
ou experiências. Vou repetir. Quando objetos ou animais assumem respostas ou experiências. Por exemplo, e você e sua cadeira podem juntos entrar num estado profundo de relaxamento. Você agora, junto com a sua cadeira, podem relaxar profundamente. E quando você chegar na sua casa e abraçar o seu cachorro, vão sentir juntos muita fome. Doido isso, né? E quando você se deitar na sua cama e juntos relaxarem, a cama vai relaxar. Quando um objeto ou um animal, ele assume uma experiência. Quando o Ademir olha no espelho, o espelho reflete um estado novo a cada dia. O estado do lobo aí que ele falou. Então, o espelho é um objeto. Só que esse objeto, ele transmite uma experiência. Marcação analógica. Isso é quando a gente marca uma palavra, a gente grifa uma frase, uma palavra. Lembra que eu falei que o pastor fala o Espírito Santo? Eu também posso fazer para cima ou para baixo. E todos vocês podem relaxar agora. Eu fiz uma marcação analógica no agora, certo? Você dá ênfase na palavra que você quer marcar, ou subindo o tom, ou diminuindo o tom, ou mudando o timbre da voz, para que aquela palavra ecoe de uma forma diferente. Talvez você nunca teve o domínio sobre isso, agora você vai começar a ter um domínio maior num diálogo social. Quando você precisa de alguma coisa, você quer que a pessoa, por exemplo, passe na sua sala para assinar um contrato. E aí, fulano, tudo bem? Como é que tá? Você está se sentindo bem? Não, sabe, eu queria te falar que, hoje está um dia especial, né? Sei que está muito corrido, mas sabe aquele contrato que a gente tem que assinar? Pois é, eu preciso que assine hoje, meu amigo. Posso contar com você? Agora ou daqui a pouco? Sabe, eu estive aqui pensando, estou muito curioso para saber como seria se o professor Lucas Naves pudesse tomar um copo d'água filosofando sobre o Milton Erickson, sabe? Sabe quando a gente sente um pouco de sede e de um jeito ou de outro a gente tem que tomar um pouco de água? Mas eu fico aqui me perguntando se será um aluno ou um assistente que, de repente, vai sentir de trazer uma água para o professor Lucas. E à medida que esse aluno traz, todos prestam atenção no que eu acabo de ensinar. E quando eu tomar um gole d'água, todos podem também sentir esse gole d'água e, quem sabe, você, sua língua, sua garganta, sentirem juntos esse frescor. Posso perceber que vocês sentem isso também. Está refrescando, não é? Pergunta integrada, quando se formula uma frase com uma pergunta indireta, sem entonação interrogativa. Estou curioso para saber como você está confortável aqui. Teve entonação de pergunta? Sabe, eu estou curioso para saber o que vocês acharam do curso de PNL. Eu não falei, gostaram do curso de PNL? Não. Estou curioso para saber o que vocês estão achando do modelo Milton Erickson. É uma pergunta integrada. Também temos a ordem integrada, que são afirmações que incluem uma ordem expressa analogicamente. Por exemplo, algumas pessoas, João, sentam, relaxam e ouvem. Alguns de nós, eu, Val, fazemos hipnose. Entenderam? Tipo, alguns de nós, eu trouxe para todos, Lucas, Val, fazem hipnose. Quando eu não quero falar especificamente, a Val faz hipnose. Eu sei aqui que tem alguns hipnólogos, Lucas, Val, Ademir, que fazem hipnose. Ambiguidade, diversos formatos, fonológica, simpática, pontuação. Por exemplo, você estará confortável aqui. Aqui você estará confortável, por exemplo. Estou fazendo uma ambiguidade, estou dizendo a mesma coisa, né? Aqui você está aqui. Utilização é toda vez que eu me utilizo de alguma coisa para validar minha sugestão. Por exemplo, eu escuto pessoas cochichando atrás de mim. E quando eu escuto pessoas cochichando atrás de mim, isso aumenta o meu foco em dar aula. Porque esses barulhos que acontecem agora fazem com que a gente aumente a acuidade sensorial. Então, está numa sessão de hipnoterapia, aí passa um caminhão na frente do consultório. Falei, eu posso ouvir o som de um caminhão. E é incrível como esse caminhão te remete a uma lembrança.
Sabe, você utiliza daquilo. Você não fala assim, putz, passou um caminhão aqui agora, quebrou o clima. Não, utiliza do que está acontecendo. Você entendeu? Eu atendia num prédio da Avenida Paulista que pousava helicóptero de vez em quando. De repente, estava lá e começava... Talvez você comece a ouvir o som de um helicóptero. Quantas vezes precisamos ir de um lugar para o outro? E às vezes precisamos ir com realmente veículos mais rápidos. Como na sua vida. Você prefere ir para algum lugar de maneira mais lenta ou mais rápida? Sem barulho ou com barulho? Eu fico me perguntando como seria um helicóptero que você entraria e para onde você iria. Eu não sei, mas o seu inconsciente pode te revelar a qualquer momento. Padrões de metáforas. Usar o padrão e deixar a audiência preencher os significados conforme seu próprio mapa. É o que a gente praticou ontem. Eu conto uma história, uma metáfora, e eu não tenho domínio sobre o que vocês vão entender. Eu simplesmente soltei uma metáfora, uma poesia, uma história. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Vou inventar um roteiro e vou soltar vários padrões para vocês entenderem, tá? E nesse momento, todos nós, Juliana, Wagner, William, Marcos, podem simplesmente se concentrar mais no que o professor Lucas está falando. Porque o professor Lucas estudou com grandes mestres, Grinder, Bandler, dentre outros, que disseram que estudaram também com Milton Erickson. E Milton Erickson sempre ensinava através de metáforas. E eu fico me perguntando aqui, quais metáforas vocês trabalharam no dia de ontem? Porque a cada dia, mais e mais, vocês estão se desenvolvendo, não é mesmo? Posso perceber que a cada dia do practitioner, você se desenvolve mais e mais. De um jeito ou de outro, a PNL está entrando em você de formas diferentes, não é? E eu fico aqui curioso para saber o que você está achando desta aula. Se é muita piração ou se é pouca piração. Mas é incrível que quando a gente pira com alguma coisa, a gente realmente sai fora da caixa. Porque é como diz aquela música que diz, só os loucos sabem. Só os loucos sabem, não é mesmo, Marcos? E eu fico aqui, Marcos, Lucas, Tatiane, William, pensando e refletindo. Como podemos avançar mais e mais nessa terapia? Porque um dia a Valéria me disse, esse será o melhor treinamento que nós vamos ministrar. Ok? Então, dê uma viajada na maionese aqui. Mas assim, não é legal esse tipo de linguagem? É claro que aqui eu estou fazendo exageradamente. Eu não vou, na padaria, chegar lá e falar, você poderia ver um pão de queijo ou um risoles? Quem sabe, talvez, um bolo, porque eu estive pensando aqui. Não vai, não. Então, a hora que tem que chegar lá e falar assim, pão de queijo. Mais fácil, né?